Natureza e tecnologia são assuntos prioritários aqui no Recanto. Por isso, hoje a gente convidou a psicóloga Maiara Nunes, especialista bom exemplo da Rede Recanto e diretora da Play Comportamental, para compartilhar com a gente o conhecimento, a experiência clínica dela sobre o uso das telas. Vocês vão ver que muito do que ela fala está super alinhado com o nosso curso Crianças Navegando na Web. Vamos dar uma olhada? Olá, tudo bem? Eu sou a Maiara Nunes, sou psicóloga, diretora da Play Intervenção Comportamental. Vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de telas, né? Um tema tão importante, um tema tão atual que a gente está vivenciando nesse momento. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Recanto, né, por esse convite especial, essa parceria que nós temos há mais de um ano, né, Recanto sempre preocupados em trazer conteúdos atuais, conteúdos de qualidade, preocupados com o desenvolvimento da criança, né, a formação dos pais, e isso só tem a contribuir. Então, agradeço porque os nossos trabalhos estão muito alinhados. Vamos lá! O meu objetivo aqui hoje é trazer para vocês uma reflexão em relação ao uso de telas, né? Mas o que é telas? O que a gente considera como telas? Telas são celulares, tablets, computadores, televisão, tudo isso a gente chama de telas e é o que são tecnologias que a gente está utilizando na nossa rotina, no nosso cotidiano, e que inúmeras pesquisas vêm trazendo estudos a respeito se são benéficos, se não são, quais são os prejuízos do uso de telas na infância. Então, antes de começar, eu gostaria de trazer alguns pontos que eu acho que são bem importantes. Primeiro, que o meu papel aqui não é dizer se as telas, se eu sou a favor, eu sou contra o uso de telas. Na verdade, a tecnologia está aqui cada vez mais frequente na nossa rotina, cada vez mais frequente na nossa vida e a gente precisa se adaptar a ela, né? Ela não vai embora, ela trouxe muitos benefícios, a gente tem muitas facilidades hoje no nosso dia a dia devido à tecnologia. O que a gente precisa sempre pensar é o ponto de equilíbrio, né? Nós da psicologia sabemos que em tudo na vida, né? O excesso pode fazer mal, né? Tanto um excesso que a prática de atividade física é importante, mas o excesso de prática de atividades físicas também pode prejudicar. Então, o nosso papel é sempre tentar trazer o equilíbrio, né? Não é um extremo e nem outro, mas qual é o ponto de equilíbrio, quais são as formas que a gente consegue, estratégias para a gente conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, acredito que um dos pontos muito importantes é a gente considerar que a nossa infância foi muito diferente da infância que os nossos filhos estão vivendo hoje, né? A gente tem um momento de gerações muito diferentes e, como eu comentei, essa tecnologia faz parte, ela não vai embora e a gente precisa se adaptar a isso. Mas quais são as principais diferenças? O que a gente deve ficar atento em relação ao desenvolvimento dos nossos filhos e principalmente ao uso de telas por parte deles? Primeiro, na nossa infância a gente tinha características que são extremamente importantes para o desenvolvimento infantil. Uma delas é a questão da convivência social. Então a gente tinha uma convivência muito intensa, uma troca entre outras crianças. Então a gente tinha irmãos, a gente tinha primos, vizinhos. A gente cresceu rodeados de outras crianças. Então a gente foi desenvolvendo habilidades nessa convivência, nesses relacionamentos sociais que são importantes até hoje na nossa vida, né? E habilidades que não desenvolvemos que têm um impacto direto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal enquanto adultos. Então, essa é uma das principais diferenças que a gente tem. Então, a gente tem famílias hoje que acabaram saindo, né, de próximos dos seus familiares, moram em grandes centros, não tem uma rede de apoio, muitas vezes não tem familiares por perto para ajudar na educação, na criação. Os filhos não têm convivências talvez com os tios, com os primos, os avós. Então tudo isso vai impactando de uma certa forma na educação e no desenvolvimento das crianças. O que a gente precisa sempre colocar em mente é
A realidade é essa e a gente precisa estar atento ao que nós podemos fazer nesse momento. Então, um ponto que é muito importante, que eu vejo que os pais se preocupam em relação ao uso de telas mas quanto tempo ele fica na frente de telas? O tempo é importante, mas ela é somente uma das características, um dos aspectos que a gente precisa estar atento. A gente tem outras características do uso de tela que a gente também precisa ficar atento e aprender a manejar. Então, assim como nós temos a primeira geração de crianças que já estão nascendo em meio à tecnologia, elas já nascem com todos esses recursos tecnológicos ao redor, a gente também tem a primeira geração de pais que está precisando lidar com essa realidade. E a gente nunca teve essa experiência. Então, os nossos pais não passaram por isso e nós precisamos enfrentar, nós precisamos discutir, nós precisamos falar sobre esse tema. Então, quando a gente fala sobre o tempo, é um fator importante, mas não é o único, né? Outros fatores também são importantes. Então, a gente precisa estar atento ao como essa criança utiliza as telas. Tem mediação, eu tenho acesso aos conteúdos que ela está utilizando, eu conheço aquele desenho que ela está assistindo. Como que está o uso, a programação do aplicativo, dos aplicativos que essa criança faz uso? Ela tem controle para trocar os conteúdos ou estão restritos? O adulto, ela precisa da permissão dos adultos para fazer esse gerenciamento, né? A gente sabe que hoje no Brasil um dos aplicativos mais utilizados pelas crianças acaba sendo o YouTube, né? E o YouTube, nos últimos anos, eles estão muito mais atentos e eles estão com medidas mais restritivas em relação ao uso pelas crianças. Então, os conteúdos que são produzidos para crianças estão tendo uma certa regularidade, uma certa fiscalização maior. Mas isso, evidentemente, a gente sabe que esses conteúdos são postados por adultos, por outras pessoas, na verdade. Então, é difícil ter um controle tão rígido. Uma das sugestões que a gente costuma dar é o uso do YouTube Kids. Então, ele acaba sendo um aplicativo mais seguro, os pais conseguem montar uma playlist de quais os conteúdos que a criança consegue ter acesso. Então, você consegue fazer uma playlist de quais os conteúdos você quer que você autoriza que ela assista. Você consegue parar a reprodução automática, que muitas vezes acaba sendo um problema, né? Então, tudo isso, existem ferramentas hoje que nos favorecem ao controle desse recurso pelas crianças. Então, o tempo é importante, a gente prestar atenção, o conteúdo que essas crianças estão utilizando, onde que a criança ou adolescente, onde que ela pode fazer uso dessa tecnologia, ela pode utilizar dentro do quarto, com a porta fechada, ou não, precisa estar num ambiente aberto, num ambiente comum da casa, né? Os estudos mais recentes, eles mostram que o ideal é a gente não permitir que os filhos façam uso desses equipamentos isolados, né, sozinhos. É importante que seja numa área comum da casa, que as pessoas consigam ouvir o que está sendo consumido. Então, esses pequenos cuidados favorecem, né? A outra questão é onde ela vai utilizar isso. Pode utilizar em relação a andando na rua, né? Eu consigo ter um certo controle, né? Como que vai fazer esse uso? Quais os tipos de redes sociais? Quais os conteúdos? E principalmente, como que eu vou instrumentalizar o meu filho para que ele realize um uso adequado, de mostrar o que a postura dele nas redes sociais é a mesma que ele deve ter no convívio presencial. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção e a gente precisa orientar, a gente precisa guiar os nossos filhos e dar ferramentas para eles. Para isso, a gente precisa de autonomia,
Porque se a gente fica controlando excessivamente e a gente não ensina ele mesmo a se policiar, ele a prestar atenção a essas informações, a gente corre o risco de ele ter esses comportamentos apenas dentro de casa. E quando for para outro contexto, quando ele estiver na casa de um outro colega ou na casa de outro familiar, ele não saber a utilizar, né? Não saber como vai fazer o uso dessa tecnologia. Então a gente precisa pensar muito na autonomia e oferecer ferramentas para isso. Então o diálogo é a melhor ferramenta. Então qual é o conteúdo que você está acessando? O que esse desenho, o que esse conteúdo ensina? O que ele traz? Vocês repararam como a Maiara reforça a importância da autonomia das crianças no uso das telas? Vocês sabiam disso? E aqui ela fala sobre ferramentas que a gente pode usar para ajudar a construir essa autonomia. Como assim? Que ferramentas são essas? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas ferramentas, sobre dicas práticas e possíveis de como construir essa autonomia, fiquem de olho por aqui que a gente vai ter novidade, hein? Tem a ver com o curso Crianças Navegando na Web. Eu gosto muito de uma metáfora que a Roberta Ferrec e a Rafaela Carvalho são duas escritoras, por sinal, muito interessante, muito significativo desse livro, Tela com Cautela. É um livro que nós na Play sempre recomendamos, né? É um livro com conteúdos atuais, numa linguagem muito acessível, e elas trazem todos esses aspectos. E elas comentam sobre o uso de telas, o uso de tecnologias, uma metáfora muito semelhante ao uso à nossa alimentação. Então a gente tem alimentos que a gente sabe que se a gente consumir pode fazer mal à nossa saúde. Então, e tem conteúdos, tem alimentos que se a gente utilizar, se a gente comer, vai fazer bem para a nossa saúde. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Eu não posso, muitas vezes, consumir com que frequência estou consumindo aquele conteúdo. Se eu consumo sempre aquele conteúdo que não está agregando, que está trazendo talvez até valores diferentes do que eu prezo na minha família, como consumismo, né, algo que não vai ao encontro do que eu quero ensinar para os meus filhos, isso pode ser prejudicial. Mas tem conteúdos que também são irrelevantes, não vai agregar nada para a criança, para o adolescente, mas tudo bem de vez em quando consumir. Então a gente precisa prestar atenção como está sendo feito esse consumo pelas crianças, né? E principalmente a gente pensar em ferramentas para trazer essa autonomia, para a gente conseguir, a partir do diálogo, ensinar as crianças e os adolescentes a ter uma opinião crítica, né? Esse conteúdo é adequado? Você acha que o que esse menino está dizendo, o que essa menina está dizendo nesses vídeos faz sentido? Será que realmente mostrar o quanto alguns canais eles são patrocinados, né? Será que essa menina realmente ganha presentes todo o tempo, né? Será que a marca, olha, veja bem, a marca paga para ela fazer isso? Então, assim, contextualizar de acordo com a idade da criança o que aquele momento está, né? Qual é o contexto, em que condições esse vídeo é gravado, em que condições que essa situação está ocorrendo, para que então a gente consiga favorecer o desenvolvimento dos nossos filhos, para que eles passem a ter um senso crítico e principalmente para que eles consigam administrar o tempo de tela, trazendo evidentemente outras atividades interessantes, outras atividades que eu consigo engajá-los, né, de uma forma muito prazerosa, assim como as telas trazem esse prazer, tá bom? Estou à disposição, muito obrigada, e qualquer coisa estamos aqui no canal da Play. Um beijo, obrigada!